Oi, tudo bem com vocês? O objetivo desta aula é fazer uma pausa no que nós estudamos até agora, entender um pouco melhor para que vai servir o cálculo da derivada na área de vocês em ciências ambientais e em oceanografia. Para isso, relembre que na aula passada a gente viu que a derivada de uma função f em um número a, que nós denotávamos por f' de a, é a inclinação da reta tangente à curva y igual a fx no ponto a, f de a. E também é a taxa de variação instantânea de y igual a fx em relação a x quando x igual a. Agora eu vou introduzir alguns problemas em que vai ser necessário calcular a derivada de algumas funções, mas eu não vou fazer o cálculo. Tá? Então, o primeiro deles, algumas das maiores marés no mundo ocorrem na Baía de Fundy, na costa atlântica do Canadá. No Cabo Hopewell, a profundidade da água em maré baixa é cerca de 2 metros e em maré alta é cerca de 12 metros. O período natural de oscilação é pouco mais de 12 horas. E em 30 de junho de 2009, a maré alta ocorreu às 6h45 da manhã. O modelo para a profundidade da água d em metros, como uma função do tempo t em horas, após a meia-noite, naquele dia, foi dado por d de t igual a 7 mais 5 vezes o cosseno de 0,503 vezes t menos 6,75. E a gente quer descobrir em que velocidade a maré aumentava ou diminuía às 3 horas da manhã. Como a gente precisa determinar a velocidade instantânea, a gente vai precisar fazer o cálculo da derivada desta função. Seria legal se vocês adaptassem o problema à realidade de vocês, né? A gente poderia escolher uma praia próxima ao Labomar, né? Por exemplo, Iracema, Meireles ou Mucuripe, e adaptar os dados e também tentar determinar a velocidade da maré após algum instante. Seguindo agora com o nosso segundo problema, os pinípedes são uma subordem dos mamíferos carnívoros aquáticos, tais como focas e morsas, cujos pés evoluem para nadadeiras. A relação comprimento por peso durante o crescimento fetal é dada por P igual a 6 vezes 10 elevado a menos 5 vezes C elevado a 2,74, onde C é o comprimento em centímetros e P é o peso em quilos. E o problema pede para determinar uma fórmula para a taxa de aumento do peso em relação ao tempo. Vejam, aqui novamente a gente tem uma taxa de variação instantânea. Então, para poder determinar essa fórmula, a gente vai precisar calcular a derivada de P, tá? E para poder calcular essa derivada, nós precisamos aprender regras de derivação que nós vamos aprender nas próximas aulas, tá? Aqui o meu intuito foi desenhar uma morsa, tá? Para quem não sabe o que é uma morsa, eu não sei se esse esboço vai ajudar, porque pelo que eu vi, tem muita gente que confunde foca, morsa e leão marinho, então depois vocês podem me explicar quais são as diferenças principais entre as três, né? Agora, nessa terceira parte da lousa, eu coloquei mais 2 problemas, onde será necessário calcular a derivada, tá? Primeiro deles, uma cidade é atingida por uma moléstia epidêmica. Os setores de saúde calculam que o número de pessoas atingidas pela moléstia, depois de um tempo t, que está sendo medido em dias, a partir do primeiro dia da epidemia, é dado aproximadamente por f de t igual a 64t menos t ao cubo sobre 3. E o problema quer que determine a taxa de expansão da epidemia após 4 dias. Novamente, aqui a gente tem uma taxa de variação instantânea e para resolver esse problema a gente vai precisar calcular a derivada de f. Então a gente vai precisar saber calcular a derivada desta função, tá? E para encerrar a aula eu coloquei o último problema, o problema 4. Estima-se que daqui a t anos a população de uma cidade seja P de t igual a 20 menos 6
dividido por t a menos 1, tudo isso vezes 10 ao cubo habitantes. Um estudo ambiental revelou que a concentração de monóxido de carbono no ar será dada por essa função aqui, C de P igual a 0,5 vezes a raiz quadrada de P ao quadrado mais P mais 58 partes por milhão. Determine a taxa de concentração de monóxido de carbono em relação ao tempo daqui a 2 anos. Vejam que, novamente, a gente precisa determinar uma taxa de variação instantânea. Nesse caso, eu vou precisar calcular a derivada dessa função, que é uma composta de duas funções. Então, a gente vai precisar aprender a calcular derivadas de várias funções, funções polinomiais, exponenciais, trigonométricas, logarítmicas, funções compostas e várias outras, tá? Para isso, nas próximas aulas, nós vamos aprender regras de derivação que vão facilitar o cálculo dessas derivadas.